estava falando um pouco mais cedo aqui, né, sobre as bolsas mundiais lá na Europa, tudo em queda, também nos Estados Unidos os futuros em queda. Talvez já seja algum alerta aí, alguma reação a essas notícias aí da variante, que, claro, sempre ficam no radar, né? Talvez, então, o mercado por aqui hoje acaba também sentindo esse tipo de reflexo, né? Sim, existe muito essa possibilidade. Mas Vamos eu dar uma continuo aqui olhadinha dentro então, do Guga, o que mercado, você Felipe, eu está continuo achando aí? só Pode falar. para que tu possa entender. É sempre importante eu né, fortalecer a tecla de que eu acredito que a gente está dentro do ciclo do mercado, a gente está saindo, né, de uma situação de alívio e entrando numa situação de otimismo. Tu vai perceber muito na narrativa de muitos analistas, né, o pessoal falando, pô, expectativas positivas para esse segundo semestre, expectativas positivas, né, otimismo para o mercado, otimismo para o mercado. Eu acho que principalmente aqui dentro do Brasil, né, avançando a reforma tributária, da maneira como está se vendo, tu vê muito estímulo para a questão de empresas que estão focadas em crescimento. Então, vai continuar aqui dentro do Brasil, né, essa força da questão das empresas tech, varejo, né, eu acredito que vai continuar muito forte. Bancos, elétricas continuam ainda tendo, né, o problema de ser descontado, porque havendo a tributação dos dividendos vai impactar diretamente em cima dessas companhias, né, mas a gente vai ver esse tema de otimismo prevalecendo, e isso fica muito forte com movimentos tipo que a gente encontrou ontem, né, que foi o IPO da Smart Fit. A gente percebeu aí toda essa alta, toda essa vontade também de outras empresas em fazer o follow-on, ou seja, né, captar mais recursos no mercado. Isso mostra que de fato existe uma atmosfera de investidores procurando, né, oportunidades para alocar o seu dinheiro. Então, tem, né, esse entendimento de que, de fato, o mercado está aquecido, de fato, a gente tende a continuar essa movimentação de alta, né? Então, mesmo que soframos esses impactos de curto prazo, né, ao meu ver, dentro do ciclo maior, a gente ainda está numa tendência de alta. Gosto de lembrar que quando a gente analisa entre 2002 e 2008, a gente teve ali uma alta de mais de 700% do nosso Ibovespa, e ao longo dessa alta nós tivemos 6 janelas onde o índice caiu de 20% a 25%. Então, mesmo dentro de um grande rally de alta, né, existem janelas de correção. Então, a gente precisa olhar o que é sinal e o que é ruído, né? Obviamente que todo esse excesso de liquidez, em algum momento no futuro, vai trazer, né, uma problemática mais intensa, mais forte, mas dá muita ênfase para isso agora no curto prazo. A gente não segue, né, não surfa essa tendência de curto prazo. Então, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela, para que vocês possam entender o que eu estou olhando para hoje, tá? Hoje aqui, o meu cenário para o índice é esse aqui que está sendo traçado aqui para vocês, tá? Eu acho que não teremos um movimento pequeno, certo? A gente tem aqui, a gente está bem no meio do caminho, e o movimento, havendo uma deterioração de preço, seria para voltar aqui para 127.800, tá? Eu acredito que a gente voltaria aqui para 127.800, podendo chegar a 127 mil pontos, né? 127.200, e o movimento de alta que eu estou enxergando é o movimento de ir para 129.650 a 130 mil pontos, né? Havendo alguma coisa muito positiva, e buscar a região dos 131.150 pontos do índice futuro, tá bom? Gosto de trazer aqui novamente a observação do meu cenário do índice à vista, né, onde nós nos afastamos daquela região dos 124.300 pontos, que era uma região que eu imaginava que nós terminaríamos todo esse ciclo de correção. Até compartilhei a análise, o pessoal fez um recorte muito bem feito e compartilhou lá na minha rede social, Felipe, lá no meu Instagram, tá? Quem ainda não segue, por favor, googlaalmeida.gc, vocês vão ver essa análise aqui em detalhe, né, do que eu falo aqui sobre o Ibovespa. E eu acredito que a gente tem uma janela, assim, né, sendo bem otimista, para ir trabalhar lá nos 140 mil pontos. O que acontece? Né? Você tem uma relação de risco-retorno muito interessante, você tem o que eu chamo de assimetria positiva, né? A relação do quanto você, né, na estratégia, você está arriscando aqui, caso o mercado não entre nessa tendência, o quanto você vai perder nessa operação, versus o quanto você pode ganhar, é muito interessante, está muito positivo. Tá? No curto prazo, né, obviamente que a movimentação de ontem, né, ela é reflexo de alguma estrutura de preço. No curto prazo, o ciclo que nós vimos aqui o Ibovespa fechar, né, um ciclo de alta, onde a reação que nós tivemos ali no dia 2
né, de julho, nós tivemos esse movimento aqui de reação lá das mínimas que nós estávamos no mercado. Esse movimento ele aconteceu até um patamar aqui de 50% de toda essa queda que nós tivemos aqui, que foi mais intensa essa queda, junto com essa questão, né, do tom da variante Delta, né? Então, e mais a questão toda política que tivemos aqui dentro do Brasil. Então o mercado recupera esse movimento e na movimentação de ontem, né, absorveu toda essa tensão que nós tínhamos passado. Tá? Então, uma sequência no movimento de alta hoje nos próximos dias, né, é para ir buscar, quem sabe, essa região aqui de 132.500, 132.800 pontos, tá bom? Então esse é o meu cenário, essa é a minha fotografia que eu estou enxergando aqui para o nosso índice Bovespa, né?